Olá, professores, educadores, tudo bem com vocês? Meu nome é Andrei, eu sou o PEC de Química. Boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma TPC do Núcleo Pedagógico. Meu nome é Eleni, sou professora especialista em currículo, PEC de Biologia. Passo a palavra para o Júnior. Muito obrigado, Eleni, Andrei. Sou o Júnior, PEC de Física. Nós vamos estar, então, abordando aí os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável com essa agenda programada para 2030. Então, os objetivos da nossa TPC é conhecer os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a ODS, né, da ONU, bem como suas metas, que é a Agenda 2030. Compreender a abrangência desses objetivos nas diversas áreas de conhecimento. Então, a gente vai estar abordando aí, né, junto com o que foi trabalhado, né, esse desenvolvimento aí sustentável, que tinha um plano, né, até o ano aí de 2015, e agora ele foi reprogramado, vamos dizer assim, uma agenda nova para 2030. Dando prosseguimento à nossa TPC, nós resolvemos abordar esse tema porque os ODS eles estão na BNCC, no nosso currículo paulista, estão presentes no todos os materiais da SEDUC, currículo em ação, no mapa, que é o material de apoio dos itinerários, né, dos aprofundamentos dos itinerários que está sendo implementado esse ano. Então, nós resolvemos abordar esse tema que está amplamente aí nos nossos materiais de apoio. E observando aí o que é desenvolvimento sustentável, qual é o conceito, vou ler para vocês aí o que está nesse slide aí, né? Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, se nós fôssemos interpretar o que significa esse conceito, que vocês podem acessar, que está presente nesse link aí embaixo do PPT, o que significa isso, né? Então, nós sabemos aí que os nossos recursos naturais, eles são limitados frente a essa população mundial aí de mais de 7 bilhões, né? Já ultrapassou aí 7 bilhões de pessoas. Então, nós precisamos, né, todos nós, né, a sociedade aí, precisamos aprender a viver juntos de forma sustentável. O que significa isso? Agir de forma responsável. A gente precisa entender que o que nós fazemos hoje pode ter implicações futuras para a vida das pessoas, né, e para o planeta também. Então, é isso que significa desenvolvimento sustentável, né? Então, nós retiramos aí desse site aqui que vocês estão vendo aí no finalzinho do PPT. Então, agora nós vamos falar dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, né? A ONU, como o Júnior falou, isso foi estabelecido em 2015. Esses 17 objetivos, eles compõem uma agenda mundial para a elaboração e implementação de políticas públicas que vão nos orientar, né, vão orientar as pessoas, a humanidade, até 2030. Então, ele foi implementado em 2015 e essa agenda vai nos orientar até 2030. Se vocês forem observar aqui no finalzinho do PPT, vocês vão ver que tem 3 imagens pequenininhas, que é o objetivo disso. Isso visa o quê, né? Se nós conseguimos atingir essa agenda até o ano de 2030, nessa década, que é a chamada década da ação, né? A ONU definiu esse período aí, desses 10 anos, como a década da ação. Isso visa o quê? Visa crescer economicamente, né? Que é o que está mostrando aqui embaixo, incluir socialmente, ou seja, diminuir as desigualdades sociais e também proteger ambientalmente. Então, essas 3 últimas coisas que eu falei são que a gente chama de princípios da sustentabilidade. Isso é o que pretende se atingir até o ano aí de 2030. E aí, pessoal, como que nós chegamos aos ODS? Agenda 2030.
Então, eu vou descrever aqui agora um pouco para vocês desse histórico, né? Como que nós atingimos aí essa Agenda 2030. Então, vou descrever alguns marcos aí, até nós chegarmos aí no ano de 2015. O histórico, aí, alguns marcos que foram decisivos na busca por formas mais responsáveis, mais sustentáveis aí para a nossa vida, né? Uma vida de qualidade para deixar aí para as próximas gerações. Então, agora, nós temos aí alguns marcos que foram cruciais para nós chegarmos aí até 2015. Então, tudo começou lá no ano, as primeiras conferências aí que vão estar descritas nesse slide. Então, tudo começou lá em 1972, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir alguns temores, né, de um novo tipo de poluição por radiação, né? Então, aí a ONU, ela convocou a primeira conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano. Isso aconteceu em Estocolmo, né? E qual foi o foco dessa primeira conferência? O foco foi na preservação, né? Na preservação ambiental. Então, esse foi o foco. Também, nessa data, se instituiu o dia 5 de junho, que todos vocês conhecem como o Dia Internacional do Meio Ambiente. Isso também foi escolhido em 1972, nessa primeira conferência da ONU, né? Então, ela foi aí um dos primeiros marcos aí das nossas conferências. A próxima conferência que vocês têm aí na sequência foi em 1987, é o Protocolo de Montreal. Nesse Protocolo de Montreal, o foco principal foi sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio. Então, como vocês lembram, a gente trabalha bastante com os nossos estudantes, né, os CFCs, né, que são as principais substâncias aí que destroem a camada de ozônio. Então, isso começou a ser discutido nessa conferência de Montreal, em 1987. Depois, em alaranjado aí, surgiu a terceira conferência, foi em 1988. Então, em 1988, a ONU, né, não só a ONU, mas também a Organização Meteorológica Mundial, essas duas organizações, elas se uniram para criar o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, que é o que nós conhecemos como IPCC, né? Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, tem esse nome comprido mesmo. Esse painel, hoje, né, atualmente, ele se tornou a principal fonte para nós termos informações científicas relacionadas a mudanças climáticas. Então, tudo que está relacionado a mudanças climáticas, né, que vem de oficial, vem desse IPCC, desse painel intergovernamental que foi criado em 88. Depois, para o Brasil, nós temos também conferências que aconteceram aqui no nosso país. Então, a primeira delas aconteceu em 1992, né? Isso foi realizado no Rio de Janeiro, e onde se discutiu amplamente o termo desenvolvimento sustentável, né? Então, muitos professores aqui na época eram estudantes, né? Então, ouviu-se falar muito da Rio 92, né? Houve muitas discussões a respeito da sustentabilidade, e a partir dessas discussões foi elaborado um documento, a chamada Agenda 21. Essa Agenda 21, ela tinha como principal objetivo refletir sobre o impacto das nossas ações humanas frente ao meio ambiente, né? Então, essa Agenda 21, ela vinha defender a aplicação do desenvolvimento sustentável para minimizar, na verdade, né, as alterações ambientais, né, para o século XXI, né? Daí o nome Agenda 21. Então, no nosso caso, a Rio 91, ela foi um marco muito importante, né, para o nosso país. Depois, nós temos aqui do lado, em 1997, a Cúpula da Terra. E aí está escrito Cúpula da Terra mais 5, porque foi 5 anos após a Rio 92. Então, foi adotado aí, a gente tem 2 retângulos, na verdade,
referentes a 97. Um deles que é da Cúpula da Terra, que eu estou falando agora, que o objetivo era revisar, avaliar a implementação da Agenda 21, né, que tinha sido proposta lá na Rio 92, principalmente avaliar a emissão de gases de efeito estufa, né, que geram todas essas mudanças climáticas, né, e também uma maior movimentação dos padrões sustentáveis de distribuição de energia. Então, essa Cúpula da Terra ela tinha esse objetivo. Mas também, ao lado aqui no retângulo verde, vocês estão observando que houve também, foi adotado também, nessa mesma data, o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, ele estabelecia metas obrigatórias, principalmente, né, para 37 países mais industrializados e para a comunidade europeia. Então, o foco era reduzir as emissões de gases estufa, né, que estão intimamente relacionados com as mudanças climáticas. Depois, nós temos aqui no ano 2000. O ano 2000 é um outro marco importante, porque surgiram aí os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, os chamados ODMs, né? Então, e esses ODMs aí, que na verdade, eles vão dar origem aos ODS, que é a discussão da nossa TPC de hoje, eles surgiram, então, de uma série de cúpulas que foram realizadas durante os anos 90, que é exatamente o que eu falei anteriormente. Então, a partir de todas essas conferências, né, que eu acabei de falar, surgiram, então, os ODMs, né? Essa declaração do milênio e os ODMs, eles foram adotados pelos Estados membros da ONU nos anos 2000, e se estabeleceu, ao invés dos 17 que nós vamos falar que são os ODS, se estabeleceu 8 objetivos só, né, nessa época. E o que reconheciam? A prioridade desses ODMs era combater a pobreza. Esse era o foco principal da Declaração do Milênio, né? Depois, o que nós temos aqui em 2002? Em 2002, nós tivemos a cúpula de implementação. Então, veio com o objetivo de transformar as metas, todas as promessas, os compromissos da Agenda 21 em ações mais concretas, né? Então, essa cúpula ela vem com esse objetivo, com essa ação. Em 2007, observou-se as mudanças climáticas, né? A intensificação das mudanças climáticas. Então, houve essa outra conferência, o relatório do IPCC, ele observou isso, que a partir dessas mudanças climáticas, né, tinham que ser tomadas atitudes, né, para modificar todo esse processo, esses processos climáticos aí que estavam sendo intensificados. Então, esse relatório, ele veio para trazer, né, para nos darem mais informações sobre as mudanças climáticas aí que estavam acontecendo. Depois nós tivemos aí, em 2009, uma outra reunião de líderes mundiais, né, mais de 100 líderes mundiais. Então, a partir desse relatório do IPCC, né, houve essa outra conferência com objetivos de se criar metas para reduzir efetivamente esses gases de efeito estufa, né. Então, a partir desses relatórios aí, desses painéis aí que eu fui comentando com vocês, a partir desses relatórios, foi se organizando em novas conferências para se estabelecer metas e monitorar tudo o que estava acontecendo. Depois nós tivemos aí uma outra conferência importante, também no nosso país, em 2012, a Rio+20, que o próprio nome está dizendo, foi 20 anos depois da Rio 92. Então, né, na Rio+20, houve uma reunião de 193 delegações que voltaram à cidade do Rio de Janeiro, né, para renovar o compromisso global com o desenvolvimento sustentável. Então, o objetivo da Rio+20 era avaliar todo esse progresso, né, que vinha sendo construído aí ao longo de todas essas décadas aí que eu fui comentando com vocês. E surgiu um documento, né, sistematizarem com um documento chamado O Futuro que Queremos, né? Continuando aqui, em 2015, o que nós temos aqui?
que é o foco principal da nossa TPC de hoje, né? Os 193 Estados-membros da ONU se reuniram novamente e reconheceram que não era só minimizar a pobreza, que a pobreza ela deveria ser erradicada, mas que era um desafio para o desenvolvimento sustentável, né? Então, o foco principal para o desenvolvimento sustentável era erradicar a pobreza. E eles adotaram um documento em 2015. Esse documento, se vocês quiserem procurar na internet, se chama Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030. E nesse documento, esses países que se reuniram, eles comprometeram-se, né, a tomar medidas transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, né? Então, por isso que é chamada Agenda 2030, porque ela vai nessa década aqui, né, a ação começa agora e vai até 2030. Essa agenda, na verdade, o que ela é? Ela é um plano de ação, não só para os governantes, né, mas para as pessoas, para o nosso planeta, aqui para os governantes, tanto para o setor público quanto para o setor privado, né, que vai buscar, então, fortalecer a paz universal, a prosperidade, uma melhora na nossa qualidade de vida. Esse plano da Agenda 2030, ele indica, então, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, os chamados ODS, que eles apresentam 169 metas, né? Essas 169 metas não são somente erradicar a pobreza, né? Mas também promover a vida digna para todos, né? Dentro desses limites que eu falei do nosso planeta, porque os nossos recursos naturais, eles são limitados. Depois nós tivemos aqui em 2019, uma cúpula da ação climática. Qual o objetivo dessa cúpula? Visava acelerar o cumprimento das ODS, né, que foi estabelecido em 2015. E em 2021, nós chegamos aí finalmente à nossa última conferência, aí, que foi a COP26, que aconteceu no ano passado, no finalzinho do ano passado, em novembro, em Glasgow, que trouxe alguns objetivos importantes, né? Neutralizar as emissões de gases de efeito estufa, tentar manter a temperatura média global no máximo 1,5 grau de temperatura até 2050, não ultrapassar isso, né? Também diminuir o uso dos combustíveis fósseis, né? Buscar novas fontes de energias, né? Energias renováveis. Então, o ano passado, a COP26, ela trouxe esse conjunto aí de objetivos. Então, aqui, esse slide trouxe todo o histórico de todas essas conferências até nós chegarmos aí em 2015 com o estabelecimento aí das ODS. Agora, nós temos aqui a comparação, né, dos ODMs que foram estabelecidos que eles vigoraram, na verdade, né, de 2000 até 2015, né. Se vocês forem observar no slide, a quantidade de países signatários era de 191 países, né? A quantidade de metas era bem menor, apenas 22 metas, né? E no desenho de baixo, nós temos os ODS, que eles surgiram aí em 2015, né? Mas que eles vão... essa agenda aí, ela está proposta, todos esses objetivos, eles devem estar, né, cumpridos e monitorados até 2030. Tem uma quantidade de países signatários aumentadas aí, né? 193 países se comprometeram a seguir esses ODS, com 169 metas, e também tem algumas submetas aí. Além da quantidade de metas e de países aí, os ODS, eles foram construídos sobre as bases estabelecidas pelos ODMs, que eu falei para vocês, né, que surgiram lá no ano 2000. E eles procuram, então, complementar o trabalho que foi inacabado lá em relação a eles, né, em relação aos ODMs. E sempre responder esses novos desafios aí que vão chegando, em especial, tudo que está relacionado às mudanças climáticas, né. Foram estabelecidos, então, indicadores e metas bem claras, né, quando a gente fala aqui de ODSs,
que vão permitir acompanhar todo o esforço que esses países estão fazendo, né? Todo o comprometimento desses países signatários. Esses países signatários, eles são monitorados mensalmente, todas essas metas são avaliadas, né? Então, e aí os objetivos vão sendo observados se estão sendo alcançados ou não, se esses resultados que estão sendo esperados está dando algum efeito ou não, né? Então, mensalmente, esses países estão sendo monitorados e vão sendo observadas as metas e as submetas, tá? Lembrando que, além disso, das metas, né, do monitoramento das metas e das submetas, se a gente fosse comparar ODM e ODS, digamos assim, que na ODM, o objetivo era reduzir a pobreza extrema, com 8 objetivos, né, e a responsabilidade, ela ficava apenas nos governos, né. Quando a gente compara com os ODS, né, o objetivo principal é erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade, a injustiça, conter as mudanças climáticas, né, tem uma quantidade maior de objetivos, de metas, e uma outra coisa importante, se a gente fosse comparar, é que a responsabilidade, ela não está apenas nos governos, mas ela está também no setor privado, na sociedade civil, nos organismos internacionais e nós, né, nos indivíduos. Então, essa comparação, ela se faz importante. Então, o ODS, ele vem para complementar, ele surge dos ODMs, mas ele vem para complementar os ODMs, tá? Bom, aí nós temos aqui, vou falar para vocês, as dimensões do desenvolvimento sustentável, né? Então, nós temos 4 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social, a ambiental e a institucional, que vai integrar essas 3 dimensões, a econômica, a social e a ambiental. O que seriam essas 4 dimensões, né? Se é que a gente pode, nós tentamos separar, né? Mas em algumas imagens que vocês conseguem da internet, vocês vão ver que é uma pirâmide, que esses 17 objetivos, eles estão juntos, mas nós separamos aqui para vocês terem uma visão amplificada. Então, essas dimensões, elas são como uma lista de tarefas, né, a serem cumpridas pelos governos, pela sociedade civil, pelo setor privado, por todos nós, cidadãos, né, nessa jornada coletiva, para que a gente consiga chegar em 2030 de uma forma mais sustentável, mais responsável, para deixar um ambiente melhor para as próximas gerações. Depois o Andrei e o Júnior, eles vão comentar mais detalhadamente dos 17 objetivos, mas na dimensão ambiental nós temos o ODS 6, o ODS 3, o ODS 14 e o ODS 15. Depois nós temos a dimensão econômica, então o ODS 8, o ODS 9, o ODS 10 e o ODS 12. A dimensão social nós temos aí o ODS 1, o ODS 2, o ODS 3, o ODS 4, o ODS 5, o ODS 7 e o ODS 11. E para integrar essas 3 dimensões, nós temos a dimensão institucional, né? O ODS 16, que aí o próprio nome indica, paz, justiça, as instituições, né? A eficácia das instituições, e o ODS 17, que são as parcerias, né, para implementar todas essas outras 3 dimensões. A dimensão institucional, ela vai estar alinhando todas as outras 3 dimensões. Muito obrigado, Eleni, né, por você ter explicado, né, a questão dos objetivos aí, muito bacana, né, a gente poder entender melhor, né, essa mudança que teve, né, das agendas de 2015 até 2030, como que está dividido, né, para a gente poder alcançar, né, ótimos resultados aí, dentro do que foi também dividido, essas 4 dimensões, que é importante a gente entender, para a gente ver como que pode ser trabalhado também dentro das escolas, né, com nossos alunos, tá? Então, vamos lá, eu vou estar falando para vocês a primeira aqui, né, que é erradicar a pobreza, que é da dimensão social. Entre elas aí, né, nós temos então aqui
é uma foto, né, que demonstra um pouco, né, infelizmente, a questão da pobreza, né, e seria a primeira, né, dessa dimensão social aí, que estará o quê? Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Então é muito importante que a gente vê nos dias de hoje, né, as dificuldades que nós estamos passando, né, não só no nosso país, como também ao redor do mundo, né, a questão aí da pobreza, né, da desigualdade que a gente tem tanto ver, né, e a gente tenta trabalhar, né, para minimizar, né, e aí no caso uso o termo erradicar, né, para poder tentar acabar mesmo e minimizar o máximo possível que a nossa população, né, tenha pelo menos algo a poder adquirir, comprar, sobreviver no mundo de hoje, né? E como a gente pode ver aí economicamente como que a gente pode estar desenvolvendo e trabalhando nessa questão. Nós temos aí, né, a erradicação da fome, né, que é acabar com a fome, alcançar a segurança, alimentar e melhoria de nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, assim, a gente vê, né, hoje em dia, né, que a gente está, através dos noticiários, né, de algumas informações que a gente acaba lendo, né, e é muito importante a gente ver como que está o nosso dia a dia, né. Então, tem uma matéria, por exemplo, que ela mostra que a média, né, mundial aí é $1,25, né, tem regiões que a pessoa ganha $1,25, né? Então, assim, é complicado, né? A gente sabe a dificuldade que é em você poder adquirir esse alimento, né? Em a gente poder alcançar, né, uma melhoria na nossa qualidade de vida também, que eu vou estar comentando com vocês, né, daqui a pouco, que tudo isso é fruto do quê? Dessa questão do primeiro item que eu comentei com vocês, que é o quê? Erradicar a pobreza, a gente tentar minimizar até 2030, né, conforme segue a nossa agenda aí do ODS e, consequentemente, também a fome, né, porque você tentando minimizar essa questão da pobreza, a gente consegue também minimizar a questão da fome e consegue ter uma distribuição igualitária, né, a todos, desde aí de uma questão financeira, aí como fala da segurança e da nutrição também. Então aí nós temos o que? A saúde e bem-estar. Então vocês podem ver que tudo é uma sequência, né? Se você tem ali a minimização dessa pobreza, né, e a erradicação da fome, né, consequentemente ali você tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor para você poder se desenvolver, nós temos o quê? Consequentemente, qualidade de vida, né? Através do quê? De incentivos, de programas que a gente vê aí, né? Por exemplo, alimentação mais saudável, né? Então você pode o quê? Segurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, como diz aqui, né? No nosso modelo aqui que a gente está colocando nessa foto para vocês. Aí a gente pode ver uma criança, né, que está sendo observada por uma médica. Então, assim, nós consigamos, né, minimizar isso, né, na nossa sociedade, consequentemente, nós teremos condições de ter uma saúde um pouco melhor para minimizar a desigualdade entre todos. E aqui a gente chega na questão, né, no 4 aqui, né, que faz parte das nossas 17 ODSs, né, para 2030, que é a educação de qualidade. Então, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Então, assim, é importante, né, porque hoje a gente vê as salas hoje que nós temos, né, a educação inclusiva, nós estamos trabalhando para isso,
né, desenvolvendo melhor, cada ano que passa está tendo uma educação um pouco melhor, que a gente está tentando minimizar essa desigualdade também na educação, né, que todos tenham direito ao acesso às escolas, às universidades, né, que todos possam ter essa condição de ter um estudo de maneira aí igualitária, né, e inclusiva, consequentemente, porque esse trabalho é muito importante para a gente poder estar desenvolvendo o quê? O nosso trabalho no dia a dia e também fazer parte aí desse desenvolvimento sustentável, como é esse programa da ODS, né, que é através dessa organização, que foi, né, definido junto com a ONU aí. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer as palavras, né, dos meus colegas, né, eu sei que eles ainda vão fazer mais apontamentos, vão ter mais slides aí que tanto o Júnior quanto a Eleni, eles vão estar falando, e ainda nessa dimensão social, nós temos essa imagem, né, nós estamos vendo aqui, com a ODS 5, que é que fala sobre igualdade de gênero. Vou ler aqui com vocês. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. É claro para todos, né, que a igualdade entre homens e mulheres na nossa sociedade, ela ainda não existe, apesar que já demos muitos passos positivos, mas ainda existe muito para a gente alcançar uma igualdade. Igualdade salarial, igualdade de direitos, que a voz de ambos seja ouvida da mesma forma. Nós ainda não temos essa igualdade, né? Vemos de uma cultura aí histórica, né? Nós temos uma sociedade estruturada no machismo. E essa ODS, ela vem assim para combater esse machismo estrutural, né? Para que homens e mulheres tenham os mesmos direitos, né? Possam estar em igualdade, né? A ODS 7, energia limpa e acessível, é para assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. A gente pode ver, detalhando cada uma das ODSs, que elas são muito interconectadas. Estamos falando bastante de qualidade de vida. E essa ODS, e se nós temos energia limpa e acessível, nós temos uma qualidade de vida melhor para os seres humanos. E também aí a gente entra na sustentabilidade ali, né, com uma energia limpa, né? Olha que imagem maravilhosa, né? Uma cidade sustentável aqui. A ODS 11, o título dela é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Fazendo a leitura aqui para vocês, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A gente pode notar que as ODS, elas têm objetivos assim bem claros e objetivos maravilhosos, né, por assim dizer. E é esse objetivo que nós devemos ter como pessoas, como sociedade, que os governos tenham também esses objetivos. Enfim, tudo isso é para melhorar a qualidade de vida e para melhorar a sociedade. Agora nós vamos para uma outra dimensão que o Júnior vai continuar falando para vocês. Muito obrigado, Andrei. Então, aqui nós iniciamos a próxima, né, dimensão, a dimensão econômica, né, das 4, conforme a Eleni havia comentado, né, conosco, o trabalho decente e crescimento econômico. Então, aqui, por exemplo, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno, produtivo e trabalho decente para todos e todas. Então, a gente vê a questão de trabalho escravo, que ainda existe, né, em muitos estados aqui brasileiros, né, por exemplo, né, e a gente sabe que o estado de São Paulo é um pouco mais desenvolvido, né, do que a maioria dos estados, mas em muitos casos também a gente ainda tem esse tipo de trabalho, né, dentro do nosso estado, né, falando aqui do estado de São Paulo. Então, infelizmente, assim, algumas coisas a gente sabe que para a gente, como eu falo, para a gente minimizar o máximo possível, e o termo que é usado lá, né, na 1 e na 2, né, de erradicar a pobreza, erradicar a fome, e erradicar também esse trabalho escravo, né,
que realmente tende o quê? A atrapalhar muito, né, a qualidade de vida do ser humano, né, de modo geral, né, porque também não temos só esse tipo de trabalho aqui no Brasil, temos também em outros países também. E aqui nós temos a 9, né, faz parte da dimensão econômica, que é indústria, inovação e infraestrutura. Aqui que entra hoje, né, hoje em dia, no nosso mundo, principalmente, né, vamos falar de modo geral, como a ONU também trata, né, essa ODS, né, que é mundial, nós trabalharmos com empresas inovadoras, né, que tenham estruturas para desenvolver produtos sustentáveis, né, que a gente possa trabalhar com algo que gere menos energia e um custo mais baixo, por exemplo, é muito importante. Então, por exemplo, nós temos aí os carros agora, vamos dar o exemplo dos carros elétricos, né, e o carro híbrido. O carro híbrido funciona com bateria, né, e com um gasolina, né, é um motor a combustão interna ainda. E tem um carro que é só elétrico, que ele é 100% aí a bateria, né, aí esse geralmente, alguns modelos do híbrido, por exemplo, você não precisa de carregar ele, né, ele é autocarregável, vamos dizer assim. Agora o carro 100% elétrico, você tem que ir lá ter uma tomada para você estar carregando o seu carro, né? Então, são alguns modos, né, que as indústrias estão inovando nos nossos carros. Nós já temos também campeonatos de corridas em que utilizam esse tipo de motor elétrico, né? Esse motor elétrico, a Europa, ela já falou que a partir de 2030, 2032, né, no máximo, não vai mais ser permitido motores de combustão interna, que motores de combustão interna seria o gasolina e o álcool, ou diesel, né, que o flex lá, dificilmente, na Europa não existe flex, né, é mais aqui na América do Sul e alguns países aqui da América Central. Então, a tendência é, lá na Europa, todos os carros serem elétricos a partir de 2030. Então, isso é um dado importante. O que isso aí? Nada mais é do que uma inovação industrial, né? Você trabalhar com essas inovações que estão sendo feitas nas indústrias, né? E, logicamente, algo mais sustentável, né? E que polua menos o ambiente em que vivemos. E aqui nós temos, né, a 10ª aqui, que é a questão da desigualdade, né? Redução da desigualdade. Nós vemos uma foto aí, né? Uma pessoa tendo que sobreviver, né? Na verdade, ela está tentando sobreviver, infelizmente, por causa dessa desigualdade que nós vivemos. Aí a gente pode ver do outro lado ali, pessoas ali, por exemplo, né, sentadas ali num local, né, se alimentando tudo, e a pessoa precisando pegar algo ali, por exemplo, aqui do lixo, né, para poder se alimentar, ou até tentar vender algo para comer mais tarde, né. Então, é uma desigualdade que a gente vê que é muito grande, e é isso que, dentro da ODS, nós tentamos, né, verificamos e nós temos que tentar reduzir isso, né. Aí é aquele termo lá, erradicar, né, o ideal era isso, né, acabar com essa desigualdade, né, que todos tenham oportunidades de poder adquirir o seu alimento, de adquirir todos os seus produtos, né, de vestimento, sua casa, né, de maneira digna através do seu trabalho, né, e sem ter que passar por esse tipo, né, vamos dizer assim, de trabalho que é colhendo, né, lixo, né, que muitas vezes as pessoas não aproveitam mais, assim, né, que não são nem reaproveitados, já são coisas que estão estragadas, comidas né, que já teria que jogar fora mesmo, e essas pessoas acabam ingerindo, né, por dificuldades que estão passando. E hoje eu estava vendo também, né, sobre a questão que tem pessoas que, estava lendo uma matéria, que estão preferindo ser, infelizmente, ser presas, porque dentro da prisão
elas conseguem se alimentar. É triste, né, a desigualdade que estamos vivendo, né, aqui no nosso país e muitos também que estão passando por isso. E aqui nós temos o consumo, produção responsável, né, que é a dimensão aqui econômica, né, faz parte da nossa outra, né, dimensão aqui, né, que é a dimensão econômica, que é assegurar os padrões de produção de consumo sustentável. Então, como que a gente vai produzir? Então, por exemplo, é algo sustentável, né? Então, nós temos lá, eu dei o exemplo do carro elétrico, né? Para você produzir um motor elétrico, obviamente, você tem alguns meios que você vai ter que utilizar materiais que podem agredir um pouco o meio ambiente? Sim, né? Mas qual que é o retorno que ele vai dar em relação ao motor de combustão interna, que é o gasolina, o álcool e o diesel? Esse retorno, durante ele 20, 30 anos, o retorno que ele vai te dar é uma poluição muito mais baixa do que um motor de combustão interna. Então, assim, a diferença é muito grande. Visto, por exemplo, né, os motores a diesel, né, você tem que sempre fazer uma manutenção, né, ele tem um consumo até razoável, né, comparado com o álcool, por exemplo, né, que ele tem uma queima mais rápida do que o diesel, mas se você não manter esse motor a diesel, por exemplo, né, regulado, ele vai gerar uma alta poluição. Então, e o custo para isso é maior. Agora, no motor elétrico, você já não tem tanta essa poluição, né, durante vários anos, né? Você só teria que fazer aí essa troca de bateria, por exemplo, né? Que aí essa agressão, por exemplo, ao meio ambiente, que a gente tanto cita, que a gente está comentando aqui na nossa ODS, que envolve também sobre isso, né? Ela não seria tão grande como é um motor de combustão interna. Então, agradecer mais uma vez ao Júnior, né, pelas informações. Muito importante, muito interessante também. Eu lembro, vendo na televisão uma corrida que eu achei que era Fórmula 1, mas vi que era Fórmula E. Falei, Fórmula E, o E de elétrico, né, que tinha esses carros a motores se assemelhavam muito, né, com os carros de Fórmula 1, mas eram motores elétricos e realmente é muito interessante, né? E puxa gancho, né, falando a respeito de motores elétricos ao invés de motores de combustão, esse lado é muito ligado com a parte ambiental. E é a dimensão que eu vou falar agora com as ODSs 6, 13, 14, 15, é a dimensão ambiental. Então vamos, né, dividir em algumas partes nessa dimensão ambiental, que é o cuidado com as águas, né, com a terra e com o ar. Primeiro com água potável, água doce, que é água potável e saneamento. Vou ler aqui com vocês. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. Então, nessa parte aqui, a gente fala dos cuidados da água doce para o consumo humano, tornar essa água potável, assegurar que todas as pessoas possam ter acesso a essa água potável. Lembrando mais uma vez, qualidade de vida para as pessoas. No próximo, que é a ODS 13, que fala sobre ação climática, lendo ali, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Aqui nós estamos falando de emissão de gases estufa, emissão de poluentes. Olha como as ODS, elas são bem casadinhas, né? A parte lá que o Júnior falou de emissão de gases poluentes dos motores a combustão, não só, falando muito de automóveis, mas não só automóveis, uma quantidade até maior vem da indústria, né, vem de áreas industriais e tal, mas enfim, nós estamos falando de reduzir os gases de efeito estufa, né. Esses gases aí, eles promovem um impacto ambiental relacionado aí ao efeito estufa, ao aquecimento do planeta. Alguns estudos falam do aquecimento do planeta, do ciclo natural do planeta, porém a maior parte dos cientistas, a maior parte da comunidade científica concorda que
esse efeito desse aquecimento global, ele está sendo acelerado por ações humanas, e esperamos aí, né, com essas ações das ODSs, com essa agenda, diminuir essa ação humana. É difícil, porém, esse é o objetivo, né, como humanidade, a gente diminuir essa emissão de gases de efeito estufa. Agora temos outra, a 14, né, que é proteger a vida marinha. Eu falei da parte, né, da água doce, agora nós temos a água salgada, que é uma fonte de recursos também, os sais que tem, são recursos que precisamos cuidar, precisamos usar com consciência. Então, só fazendo a leitura ali, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Para terminar essa parte ambiental, nós temos a ODS 15. Olha que imagem linda que nós estamos vendo, né, da natureza, da vida terrestre. Tem a parte ali, né, desse lago, né, dessa água, mas tem a parte ali também da natureza que nós estamos vendo, né, esse verde lindo, né, e precisa ser protegido também. E esse é um dos objetivos das ODS, especificamente da ODS 15. Então, para fechar ali com a leitura, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. E nós estamos, né, chegando próximo do fim das ODSs. Nós temos mais uma dimensão, né, que ela tem duas ODSs aí para terminar essas dimensões, e essas ODSs o Júnior vai explicar agora para vocês, então eu passo a palavra para ele. Muito obrigado, Andrei. Agora nós vamos estar falando das duas últimas, né, dimensões. A dimensão seria aqui a institucional, né, que seria a 16ª, 17ª, que é a paz, justiça e instituições eficazes, né? Então, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável e proporcionar o acesso à justiça para todas e todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, né? Como eu havia falado lá para vocês, né? O nosso trabalho aí junto ao meio, né, sustentável, né? E a 17ª, que é parceiras, né, e meios de implementação, parcerias e meios de implementação, né? Então, é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, ter mais força, né, nesses meios de implementar e revitalizar essas parcerias, né, entre todos os países, para que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável muito melhor do que conseguimos, né, fazer até esse ano de 2022, né, que os próximos aí, até 2030, nós consigamos, né, ter um ótimo desenvolvimento aí, através dessas parcerias. Muito obrigado, então, agradeço a participação de vocês no nosso ATPC, né, que tenhamos uma ótima semana de trabalho. Passo a palavra. Então, eu também gostaria de agradecer, quero agradecer a todos por terem acompanhado todo o nosso ATPC, e espero que o que nós falamos aqui possa ter ajudado, possa ter dado ideias para vocês trabalharem em sala de aula também. Passo a palavra. Gostaria de agradecer também a participação aí de vocês na nossa ATPC, por vocês terem acompanhado, e até a próxima formação. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, muito obrigado.